Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de palestra pública, mais uma noite de trabalho, em que aqui nos reunimos à luz da doutrina espírita para estudar um pouco do Evangelho do Cristo Jesus. Hoje contamos com a colaboração do nosso querido irmão Keoni Ranieri, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, trazendo como tema destruição necessária e destruição abusiva. Antes do início da nossa atividade, para a nossa reflexão, do livro Pão Nosso, a lição de número 127, Lei de Retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus em João, capítulo 5, versículo 29. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório, é a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, é o sentido de renovação. Não se compadece, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Que assim seja. Bela passagem para a nossa reflexão do momento. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Elevemos o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrir as portas dessa casa para nós, eternos pedintes que somos, e em mais uma oportunidade aqui estamos, ansiosos por beber dessa fonte inesgotável que é o Evangelho do Cristo, que a luz da doutrina espírita nos esclarece, nos fortalece e nos eleva, nos auxiliando a entender um pouco mais sobre essa nossa jornada, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Que o Mestre Jesus, que está sempre ao nosso lado, possa iluminar a nossa vida e o nosso caminho hoje e sempre. Que assim seja. Damos assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade maior, por iniciada mais uma atividade da noite. Passo a palavra a meu querido irmão, Keoni, pode ficar à vontade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito boa noite a todos. Inicialmente, eu queria pedir a permissão de vocês para poder fazer a palestra de hoje sentado. Por quê? Porque ontem eu tive uma intercorrência na coluna e eu estou com uma das vértebras, está pinçando o nervo ciático. E
causa um pouco de dor quando a gente se mexe, porque a coluna, você se movimentou, mexe a coluna. Então, eu queria pedir a permissão de vocês para poder fazer a palestra sentado. Eu sei que o trabalho para Jesus tem que ser feito de pé e bem forte, mas muitas vezes o corpo não responde como o espírito quer, e a gente tem que atender às limitações. Eu queria também transmitir meu abraço a todos vocês que aqui se encontram nesta casa de luz, que escolheram estar aqui numa noite, onde podiam estar fazendo tantas outras coisas, mas resolveram vir à casa de Deus buscar o conhecimento da doutrina, buscar o contato com os bons espíritos, contato conosco, com nós próprios, nessa busca, nessa caminhada terrena. E também gostaria de agradecer o convite formulado pela Heloíse, na pessoa de quem eu estendo meu abraço a todos os trabalhadores da casa, ao Edinaldo, ao Flávio, tantos outros que nos acolhem com tanto amor nessa casa de trabalho de luz, que muitas vezes recebe as pessoas numa situação difícil, de dor, e consegue confortar, consegue trazer a chama de Jesus, a chama de Deus para dentro de nós, para que possamos buscar a força que nós temos interiormente e fazermos com a nossa vontade o soerguimento do nosso corpo e do nosso espírito. E hoje nós vamos abordar um tema que é muito atual. Quando foi proposto o tema, eu ficava meditando sobre o objetivo a ser alcançado com um tema como este: destruição necessária e destruição abusiva. Porque o nosso planeta hoje vive isso. A gente observa muitos dos nossos irmãos perdidos no controle e no uso das coisas que foram dadas por Deus para que nós pudéssemos usufruir. E muitos usando de forma abusiva. E isso traz consequências para nós. Mas essa destruição abusiva não é apenas dos elementos da natureza, como a gente muitas vezes está acostumado a observar. A gente muitas vezes observa destruição em vários campos, como nós vamos abordar. Inclusive destruição de nós mesmos. E é exatamente nesse aspecto que Kardec pega esse tema, destruição, e ele coloca sobre a égide de uma lei, que é a lei de destruição, que está exatamente na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Muita gente, quando vai estudar o Livro dos Espíritos, ou quando vai estudar o égide, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, acha muito bom o estudo até o momento que chega nas leis morais. E quando chega nas leis morais, muitos desistem, infelizmente. Por quê? Porque quando você toma conhecimento da lei, você não pode mais se dar o direito de dizer assim: eu vou agir como eu sempre agi. Porque na tua consciência é reavivada a lei e ela te cobra. Então eu já tive vários companheiros que, ao estudarem o égide, começaram a estudar, quando chegaram na lei moral, disseram assim: olha, esse não é o momento de eu continuar no égide, no estudo sistematizado da doutrina. Por quê? Porque eu não estou preparado para mudar. Não quero mudar. Quero continuar sendo o que eu sou e fazendo o que eu faço. Eu vou deixar mais para frente. Quando eu for um pouco mais velho, aí talvez eu consiga me conscientizar e voltar para esse estudo. Mas hoje eu não quero passar por isso. Não quero. E desiste. Vai embora e desiste. Esquecendo que mais à frente a vida vai lhe cobrar de uma outra forma. Porque o conhecimento que foi perdido naquele momento, ele vai ser necessário mais adiante. E é nesse momento de necessidade, diante da dor, das adversidades, que a gente sente falta de uma base firme doutrinária religiosa, para enfrentar, por exemplo, a morte, para enfrentar, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de bens, por exemplo, um companheiro ou um chefe que persegue, uma demissão desnecessária, uma briga afetiva. Então, nesse momento que a gente precisa dessa base para poder vencer os desafios da nossa vida. Então, Kardec coloca esse tema na parte terceira, na sexta lei, que está dentro das leis morais. Então, ele começa lá na questão 728, tratando da lei natural, a lei divina.
e mostrando para nós o que é a lei natural, o que é a lei divina. Ele começa perguntando. E ele faz isso dentro de uma obra, gente, que é o marco fundamental da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Kardec não teve contato com a doutrina espírita até 1850. Ele era professor, educador na França. Mas ele estava se preparando para trazer um monumento para a humanidade, que era a doutrina espírita. A partir de 1850, ele conhece uma família na França chamada Plenamazon, e essa família tinha crianças, jovens, meninas, que eram médiuns ostensivas. Essa família já fazia reunião mediúnica em casa. Não, a reunião mediúnica no século passado não eram como as reuniões mediúnicas de hoje, nos centros espíritas, reuniões fechadas depois de estudo. As reuniões mediúnicas eram feitas em casa, em família, eram convidadas as pessoas de confiança se reuniam em torno de uma mesa, e ali faziam o evangelho, e faziam logo após o evangelho a reunião mediúnica, inclusive dando passividade. É daí que vem uma das distorções que a nossa doutrina muitas vezes se vê tomada, porque quando ela veio para o Brasil, essas reuniões mediúnicas feitas em casa, eram feitas em casa em torno de mesas, aonde as donas de casa colocavam toalhas brancas para ornar a mesa, colocavam flores, e aí veio na cultura popular, quando você pergunta se você é espírita, vem a designação: você é espírita de mesa branca? Mas não existe espiritismo de mesa branca, nem de mesa vermelha, nem de mesa preta, nem de mesa azul. Existe espiritismo, mas isso ficou na crendice popular, e muitas vezes se pergunta se a gente é espírita. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Você é espírita kardecista? Não existe espiritismo kardecista, porque se você designar o espiritismo como kardecista, você está dizendo que ele é uma seita, criada por quem? Por Kardec. Kardec não criou nada, ele foi o codificador. Ele pegou a mensagem dos espíritos e colocou em livros, concatenou, organizou, deu uma organização didática para que nós entendêssemos o que o Espírito estava falando. Então ele pega o Livro dos Espíritos em 57, vejam, 1850 ele começa a tomar o contato. Em 53 ele recebe dessa família Plenamazon cadernos que tinham perguntas que as famílias faziam aos espíritos na reunião mediúnica em casa. E essa família entregou para ele, para que ele concatenasse aquilo, estudasse aquilo ali, e, se fosse o caso, organizasse num livro. Mas Kardec pega aquele material, trava contato com os espíritos, aí tem contato com as mesas girantes, que eram aqueles fenômenos provocados pelo espírito de levantar a mesa, girar a mesa, fazer isso e aquilo, e a partir daí ele começa a observar o que está por trás disso. Começa a estudar, 53, 54, 55, 56, e em 18 de abril de 57 ele lança a pedra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Essa primeira obra tem apenas 501 perguntas. Apenas 501 perguntas. Mas Kardec não para por aí. Incentivado pela esposa, Amélie Boudet, ele, em janeiro de 58, lança a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Para quê? Para ser o laboratório do mundo espiritual dentro da cultura francesa e europeia. Porque nos Estados Unidos existiam revistas espiritualistas, mas na França não. Então, o que ele faz? Cria a Revista Espírita. E na Revista Espírita ele lança todas as teses e as dúvidas que ele tinha como estudioso, e na reunião mediúnica. As pessoas liam aquilo ali e devolviam para ele através de cartas com respostas ou com dúvidas. E Kardec começa a juntar todo esse material e vai começar a lançar as obras espíritas. Em 1859 vem o que é o Espiritismo. Em 18 de março de 1860 ele lança a segunda edição do Livro dos Espíritos. Mas vejam, se a primeira edição, como obra fundadora, só tinha 501 perguntas, a segunda edição, 18 de março de 1860, tem 1018 perguntas. Mais do que o dobro. 1018, hoje, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, vocês vão observar que existem 1019 perguntas. Por quê? Porque Kardec não numerou a pergunta entre a 1010 e a 1012. Ele esqueceu de numerar. A Federação Espírita Brasileira, que detém os originais,
francês, feito por Kardec, resolveu numerar essa questão de entre 1010 e 1012, com 1011, então passamos a ter 1019 perguntas. Aonde está isso? Na própria obra, o que é o Livro dos Espíritos, em uma nota feita pela Federação. Então vejam, Kardec traz toda a fundamentação necessária para nós compreendermos a doutrina no Livro dos Espíritos, porque de dentro do Livro dos Espíritos vão sair todas as demais obras. Em 61 o Livro dos Médiuns, em 64 o Evangelho, 65 o Céu e Inferno, em 68 a Gênesis. Todos os 5 pilares da doutrina saídos de dentro do Livro dos Espíritos. E aí ele traz exatamente nessa parte terceira a compreensão que nós precisamos ter das leis que nos governam. Até então o homem não sabia, não tinha conhecimento das leis morais que nos governavam. Conheciam, mas não compreendiam. E os Espíritos trazem isso agora escritos e explicado em 12 leis, que ele começa com a lei divina e natural, depois ele passa para a lei de adoração, depois a lei de trabalho, lei de reprodução. Ele aí chega na lei de conservação, gente, antes da lei de destruição. Por quê? Porque a lei de conservação é o contrapeso da lei de destruição. Logo em seguida ele vai explicar para a gente o que é a lei de destruição, onde inclusive está inserido o nosso entendimento do que é a morte. Quando a gente compreende a lei de destruição, nós compreendemos por que o nosso corpo morre, porque está submetido a uma lei, que é uma lei de destruição. E aí ele termina com a lei de sociedade, de progresso e igualdade, lei de liberdade. Ele traz a 12ª lei, a mais importante, que é a lei de justiça, amor e caridade, e fecha com a lei moral, a lei importante, a lei de transformação moral. Mas vejam que coisa interessante, quando ele traz essas leis e começa a nos explicar, ele não está criando nada, ele está trazendo para a gente o que já existia no conhecimento da humanidade como um todo. Ele agora vai explicar para nós com outros olhos o que são as leis morais, o que nos rege, o que nos faz compreender Deus como inteligência suprema e causa primária. Dentro dessa lei de destruição que nós estamos estudando hoje, fica muito patente, por ela estar dentro da lei moral, uma coisa que nós muitas vezes não compreendemos. O que é a moral? Onde estão escritas as leis morais? Kardec pega isso daqui e vai perguntar para os espíritos. E ele logo na questão 619, ele diz assim, a todos os homens facultou Deus meio de conhecerem a sua lei, a lei de Deus? E os espíritos respondem, sim. Todos podem conhecê-la, mas poucos a compreendem. Quantos de nós hoje conhecem a lei de Deus, mas não a compreende? Porque a compreensão transforma a nossa vida de uma maneira irreversível. Quando eu compreendo algo, eu torno aquilo uma crença para mim. Eu sei explicar aquilo. E a partir do momento que eu sei explicar aquilo ali, eu uso a razão. E ao usar a razão, eu desenvolvo a fé raciocinada. Eu não acredito num postulado espírita porque você me falou, mas porque eu compreendi. Se eu compreendi, eu consigo explicar com as minhas palavras. E ao conseguir explicar, na hora que eu precisar do fundamento, eu consigo utilizá-lo, fruto da minha compreensão. É por isso que muitas vezes a gente pergunta a um espírita, você acredita na reencarnação, por exemplo? Ele diz, acredito. O que é reencarnação para você? Não sei. Ah, não, reencarnação é... não é voltar no mesmo corpo? É? Mesmo corpo? Não é voltar no mesmo corpo, não é voltar num corpo diferente. É voltar no corpo diferente. Então vejam, esse titubeio traz para nós o desconhecimento. E se você não tem conhecimento, tudo que for falado para você, você vai acreditar porque alguém falou, não foi porque você compreendeu. Isso torna você dependente do conhecimento alheio. Se você é dependente do conhecimento alheio, você não desenvolve fé raciocinada. E os espíritos vão preparando Kardec para trazer essa informação para nós. Nós precisamos desenvolver o conhecimento daquilo que está sendo colocado pela doutrina. Porque quando nós formos utilizar os fundamentos da doutrina,
Nós não vamos depender do outro, nós vamos depender de nós. E aí ele vai mais à frente e é incisivo com os espíritos. Vejam, ele está perguntando: a todos os homens facultou Deus o conhecimento da lei? Sim. Mas ele pergunta na questão 621: então onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está escrita a lei de Deus para nós? Tem uma tábua com todas as leis de Deus escritas? Não. Moisés trouxe o decálogo, mas antes do decálogo já existiam as leis de Deus. As leis de Deus estão escritas aonde? Na nossa consciência. Agora, quantos de nós utilizam a consciência para cumprir a lei de Deus? Porque se nós utilizássemos a consciência para cumprir a lei de Deus, nós não faríamos o que a gente vê na nossa sociedade hoje. Faríamos? Nós teríamos guerra, nós teríamos roubo, nós teríamos falcatrua, nós teríamos agressões. Não, porque na hora que você fosse agredir, a tua consciência dizer: você não pode agredir o semelhante, porque isso é infração à lei divina. Você pararia. Mas acontece que nós não temos a consciência. O que é que os espíritos vão responder? Na consciência. Bom, então o que é consciência? Se eu não sei o que é consciência, para mim não tem valor nenhum essa resposta. E os espíritos vão trabalhar essa resposta e vão dizer assim: a consciência é a capacidade de você estar ciente de você mesmo, a capacidade de você compreender o mundo que está à sua volta e interpretá-lo você mesmo, a capacidade de você distinguir o bem do mal. Quando você tem essa capacidade, você está usando um poder que é seu, que é do espírito, que é a consciência de escolher. Se eu tenho essa capacidade de escolher, então eu posso dizer: eu vou por esse caminho ou vou por aquele. Mas quem vai te obrigar a ir por esse ou por aquele? Sou eu? Não, é você mesmo que vai escolher. Essa capacidade de escolha torna-nos independentes e responsáveis. Porque se eu escolher o caminho errado, de quem será a responsabilidade pela escolha do caminho errado? Minha. Eu sofri uma decepção amorosa, vou usar drogas. De quem é a responsabilidade pelo uso da droga? É minha, não é do outro. Mas o que é que nós fazemos? Atribuir: eu estou usando droga, eu estou bebendo, eu estou fumando, porque ela me deixou, porque ele me deixou. Você está atribuindo a culpa ao outro, quando a responsabilidade é sua. Quando eu tenho conhecimento da doutrina, eu olho de cima. Se eu vou olhar de cima, eu vou dizer o seguinte: quem controla o meu ser, o meu corpo, quem é? Sou eu. Quem vai dizer para onde eu vou? Eu. Então eu vou escolher o melhor caminho. Isso é consciência. Essa consciência é individual, é intransferível e é um atributo do espírito, não é do corpo. É um atributo do nosso espírito. Isso faz com que nós nos preparemos para o que vem adiante. Porque Kardec, quando nos prepara com essas questões, ele vai nos dizer mais adiante que o ser moralizado, espiritualizado, ele não comete infração à lei de Deus de forma gratuita. Ele pensa antes de cometer um ato. Ele medita nas consequências do ato. Porque se essas consequências não se dão aqui, elas vão ter que se dar em outro lugar. Esse lugar onde é? A vida futura. Essa consciência faz com que a gente dê um freio nos nossos atos impulsivos aqui na terra. Então, ao invés de eu agredir, ao invés de eu matar, ao invés de eu roubar, ao invés de fazer isso, aquilo outro, de eu destruir, eu penso: se eu fizer isso, eu vou ter responsabilidade e vou sofrer consequências. Essas consequências poderão estar aqui no nosso plano, na terra, ou essas consequências podem advir depois. Então eu vou pensar antes de agir. E vejam que coisa interessante. Ele traz a conscientização dentro do livro dos Espíritos. Ele vai perguntar para o Espírito na questão 835: essa liberdade de consciência é consequência do ato de pensar? Porque ele achava que ter liberdade de consciência e pensar eram atos distintos. A filosofia da época não tinha estudado isso. Os espíritos não poderiam adiantar o que ia ser descoberto depois. Então o que é que os espíritos vão responder? A consciência é um pensamento íntimo.
A minha consciência é um pensamento íntimo. Quem de nós pode proibir o outro de pensar? Nós podemos proibir o outro de pensar? Não. Você está pensando o tempo inteiro. Todos nós estamos pensando aqui, ó. Quando terminar a palestra aqui, eu vou para onde? Vou para casa. Outros vão se divertir. Eu vou para o cinema. Eu vou para casa disso. Então nós estamos o tempo todo pensando. Então é um ato íntimo nosso, que ninguém pode tirar. Ninguém pode influir. Isso faz com que nós tenhamos uma capacidade de escolher a nossa caminhada terrena e nessa caminhada terrena trazer a felicidade para nós. Muita gente, quando perguntam para nós assim, é possível nós sermos felizes na terra? As pessoas dizem, não. A felicidade é impossível na terra. Será? Veja, a felicidade absoluta não é possível aqui. A felicidade, como os espíritos a veem, não é possível aqui. Porque é diferente, ponto de vista. Mas a felicidade relativa é possível aqui na Terra. E onde está escrito isso? De onde é que eu estou tirando isso? Questão 922. Olha o que Kardec pergunta, para que a gente consiga entender essa conjugação das leis morais com a nossa conduta diária. Ele pergunta para o espírito, a felicidade terrestre, não é a felicidade espiritual, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça para o outro. Aí ele pergunta, haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Nós temos alguma coisa de felicidade na terra? Os espíritos vão responder, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam, para nós a felicidade material é a posse do necessário. O que é que a maioria de nós faz? Nós nos contentamos com o necessário? Não. Sempre queremos mais, não é? Mas quando a gente tem o mais causa intranquilidade e dor para nós. Porque quem quer o mais vai querer sempre o mais. Observe, o rico, ele está contente com a riqueza que ele tem? Não, ele quer sempre mais. E aquele sempre mais traz angústia, traz infelicidade, traz insegurança, traz dor, traz medo. Porque ele vai começar a raciocinar, o que eu tenho, alguém vai tomar. Eu vou perder. Será que eu vou ficar pobre? Quando eu morrer, será que meus filhos vão conseguir manter a minha riqueza? Ou vão brigar entre si? Olha a preocupação e a dor que está trazendo para dentro dele. Essa preocupação nós poderíamos eliminar com a posse do necessário. Aí ele diz, ok, sai do plano material, vai para o plano espiritual. No plano espiritual, no campo moral, a felicidade é a consciência tranquila. Essa foi a... Gente, olha que coisa interessante. Essa foi as palavras de Jesus, essas foram, melhor dizendo, desculpe, as palavras de Jesus, quando ele disse, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo. Que paz é essa? Consciência tranquila. Quem consegue dormir com a consciência pesada? Quem consegue ficar tranquilo com a consciência pesada? Ninguém. Então ele traz para nós, você é feliz quando você está com a consciência tranquila no campo moral, mas quando você acredita na vida futura, porque se nós estivermos aqui na terra com medo do que vai acontecer depois que a gente morrer, ou melhor, depois que o corpo morrer, nós vamos passar a nossa vida toda intranquilos. Eu estou envelhecendo, está chegando a hora de eu voltar, eu estou doente, eu vou morrer, eu vou fazer aquilo outro. Isso traz o quê? Insegurança. Mas quando eu olho para a vida futura, eu digo, eu sou um espírito. Meu corpo pode morrer, mas eu nunca vou morrer. O corpo morre, o espírito é imortal. Eu vou viver em outra dimensão, mas eu continuo vivendo. A vida para mim deixa de ter aquela angústia. E se eu morrer amanhã? Ótimo, eu vou morrer amanhã, desde que eu esteja com a consciência tranquila e com a fé no futuro, com as boas ações. Qual é o medo que eu vou ter de morrer? Nenhum. Mas se eu estou apegado às coisas materiais, além do necessário, eu vou dizer assim, não posso morrer não, porque eu não preparei a vida dos meus filhos, não deixei nada para eles ainda, não fiz isso, não fiz aquilo.
Eu estou ligado às coisas da matéria. E se você partir antes de preparar tudo, quando você chegar do outro lado, o que vai acontecer? Intranquilidade. Você vai estar ligado com os que ficaram aqui, que muitas vezes conseguem se resolver sozinhos, mas para você está ligado ao plano terreno. Isso é intranquilidade. Quantas vezes na reunião mediúnica nós observamos os irmãos que já partiram dizerem assim: meu filho, pare de chorar porque eu parti, porque eu estou bem aqui. Ou então o filho que partiu primeiro do que o pai ou a mãe, e diz assim: mãe, não chore, eu estou bem, meu avô me recebeu, eu quero que a senhora transforme essa sua dor em ato de caridade em prol do semelhante, em prol do próximo. A coisa começa a mudar de figura, e aí nós começamos a ter o entendimento da lei moral. Kardec vai, antes de começar o estudo dessas leis, ele vai perguntar o que é a moral. Os filósofos têm várias teorias. Aí vem os espíritos, na questão 630, diz assim: a moral é a regra do bem proceder segundo as leis de Deus. Aonde está escrita a lei de Deus? Na minha consciência. Então, para que eu seja moral, o que falta? Vontade de consultar as leis de Deus, está na minha consciência. Aí ele diz o seguinte: tudo bem, se é um ato de você praticar a lei de Deus, como é que eu distingo o bem do mal então? Porque nós temos e fomos acostumados com a briga eterna entre o bem e o mal. Sabemos que Deus não criou o mal, mas existe essa briga. Ele pergunta: como é que eu distingo o bem do mal? Bom, questão 631. Eu vou ler para vocês. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é o que é contrário à lei de Deus. Então quem pratica o mal? Nós. Quem criou o mal? Foi Deus? Não, fomos nós. Quando agimos de forma contrária à lei de Deus, nós demos o nome de mal. Aquilo que é contrário à lei de Deus, nós denominamos de mal. A briga não existe no reino universal, aliás, no universo. A briga existe dentro de nós, em escolher entre o bem e o mal. Essa briga é uma briga eterna quando nós não temos uma base. O que é o bem e o que é o mal? Quando eu não sei, eu fico na dúvida e navegando de um lado para o outro. E no momento que nós estamos vivendo, eu não consigo escolher o caminho correto. E erro, e sofro por esse erro. Aí com esse sofrimento, nós temos o quê? Nós temos as diversas doenças do nosso mundo hoje: depressão, suicídio, uso de droga, uso de entorpecentes, uso de tudo que é coisa para preencher o vazio que está dentro de nós. Por quê? Porque nós não sabemos escolher entre o bem e o mal, entre as leis de Deus ou infringi-las. Kardec, então, fruto disso, começa a traduzir para nós agora as leis morais. O que é a destruição? Vejam, a destruição, os espíritos colocaram em dois campos: uma destruição necessária e uma destruição abusiva. A destruição necessária, ela é benéfica, mas a destruição abusiva, ela é maléfica. A destruição necessária é decorrente da natureza, e ela faz parte de uma lei que o homem já tinha descoberto antes dos espíritos falarem. Porque na questão 728, Kardec vai perguntar o que é a lei da destruição, e os espíritos vão responder: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que entendeis como destruição não passa de transformação. Gente, olha que coisa interessante. Os espíritos estão usando um conceito que foi utilizado no século anterior. Em 1857, no século XIX, esse conceito já tinha sido trabalhado no século XVIII por Lavoisier. Lembram da lei de conservação da massa? O que diz a lei de conservação da massa? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, em 1789, gente, já tinha descoberto uma lei da natureza que rege tudo, mas que o homem não tinha dado importância, mas ele descobriu na química. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Aí os espíritos vão dizer: lei de destruição, o que é? É a transformação. Quando o nosso corpo morre, o que acontece? Uma transformação. Como assim? Todos os átomos que compõem o nosso corpo
vão compor outros corpos, outros elementos. Então os átomos que estão no nosso corpo já integraram outros corpos antes de nós, porque tudo na natureza se transforma. Olha como as coisas começam a se encaixar quando eu começo a estudar. E vejam bem, Kardec vai trazer agora outro campo de destruição. Se nós temos destruição necessária e destruição abusiva, e a destruição necessária, ela é uma necessidade da natureza para que se promova a evolução do ser, nós começamos agora a olhar para nós. E ele diz assim, olha, não existe só a destruição física. Ou seja, não é a destruição apenas das coisas físicas. Você também tem a destruição emocional. Você tem a destruição psicológica. Você tem a destruição da natureza, do ecossistema. Então ele colocou tudo num complexo amplo, que nós precisamos olhar. Muitas vezes eu não estou destruindo a natureza, mas eu estou destruindo a mim mesmo, porque eu estou numa autodestruição. Eu estou num processo de introspecção. Por exemplo, a depressão. A depressão é um processo de autodestruição. Quem consegue tirar uma pessoa da depressão? Somente ela. Todo mundo ao redor do depressivo sofre, mas é impotente para ajudá-lo. Só ele pode sair da depressão. Você tenta ajudá-lo, ele está fechado neles mesmo. Também, pode. Ela se fecha em si mesma, não vê o mundo. Exatamente. Então vejam o que Kardec vai trazer para a gente e o que a doutrina nos traz. Antes de eu entrar no processo depressivo, se eu compreendo a doutrina, o que é que eu faço? Eu vou reagir a isso. Quais são os antídotos? Trabalho na casa espírita, o trabalho para o semelhante, o trabalho para mim mesmo, a compreensão do fenômeno. Ele vai trazer para a gente, dizendo o seguinte: essa destruição necessária, como tem uma finalidade, que é trazer a melhoria das espécies, ela tem um limite. Quando essa destruição ultrapassa esse limite, que é feito, realizado pelo homem, sai do campo da destruição necessária e entra no campo da destruição abusiva. Aí o homem entra no campo da imperfeição moral e intelectual. Olha que coisa interessante. Quando o homem destrói a natureza, ele está destruindo, porque nele reside uma imperfeição moral e uma imperfeição intelectual. O intelecto, ele sabe que não pode destruir, ele sabe que pode conviver com a natureza, mas ele está ali fazendo algo que é contra a lei divina, que está escrito na consciência dele. Se está escrito na consciência de todos nós, está na dele também. Mas ele destrói, porque ele usa o quê? O egoísmo, as coisas do mundo. Eu quero para mim isso e aquilo. Eu vou destruir uma floresta porque eu quero usar a madeira para ganhar dinheiro. Eu não estou preocupado se a natureza vai se recompor, vai se equilibrar ou vai sofrer. Eu estou preocupado com o dinheiro que eu quero ganhar. Isso entra no livre-arbítrio do ser humano, uma escolha equivocada. Quando essa escolha é equivocada, a consequência vem para ele, mais cedo ou mais tarde, e para todos que estão em volta. E é isso que Kardec coloca na questão 729. Se a regeneração necessária passa para além da destruição, do limite da destruição, do que cerca a natureza por meio de conservação, qual é a consequência? A consequência é o sofrimento da coletividade como um todo. Olha o que os espíritos colocam. Quando nós destruímos a natureza, só quem destruiu é que sofre? Não. Nós estávamos conversando aqui, eu e o Edinaldo, antes da gente começar a palestra aqui, e a gente observa as consequências que nós sofremos hoje de fruto da destruição. Todos nós sabemos que o Recife aqui é uma região de alagado, de mangue. Várias regiões do Recife foram aterradas, não foram? O que a gente sofre hoje? Choveu, a gente está embaixo d'água. Não é verdade? Tem aqui, nessa região que nós estamos aqui, vários canais foram aterrados. Boa Viagem, vários canais foram aterrados. Lá na região da Imbiribeira, do Epicep, toda a região aterrada. O homem não pensou no futuro. Só que a natureza continua atuando. As águas vão para onde? Vão para onde? Nós destruímos por excesso de uso do nosso livre-arbítrio para construir
uma expansão imobiliária desordenada, sem planejamento. Qual é a consequência que nós estamos tendo hoje? Toda a coletividade sofre. Basta sofrer, nós estamos aí, ó. A cidade não anda, temos pessoas com as suas casas invadidas, perdas de vidas, perda disso, perda daquilo. Fruto de quê? Do uso abusivo, da destruição abusiva. Os espíritos vão trazer mais para nós. Essa destruição abusiva poderia ser evitada se o homem olhasse para a natureza como um todo e para si de uma forma equilibrada. Porque na natureza tudo tem solidariedade e equilíbrio. Você observa que se nós destruirmos uma região de mata, mas a deixarmos em paz, ela se recompõe naturalmente, porque ali há equilíbrio. O que é que acontece? Nós tiramos esse equilíbrio. Então essa lei de destruição, ela precisa ser muito bem avaliada por nós. Por quê? Porque quando nós infringimos essa lei, nós ultrapassamos o limite, tiramos o equilíbrio e deixamos de fazer parte da natureza como co-criadores com Deus. Passamos a ser destruidores. E isso não pode acontecer. Em virtude da ignorância dele. É verdade. Mas a conscientização, ao longo do tempo, vai mudar isso daí. Por quê? A partir do momento que você se evangeliza e se espiritualiza, você passa a olhar a natureza e o outro, não com a visão de oponente e de uso, mas com a visão de coparticipação. Então eu vou usar os elementos da natureza sem que esses elementos sejam esgotados ou destruídos. Eu vou utilizar de uma forma equilibrada. E os espíritos nos colocam. Olha, veja só, essa colocação do trazer essas coisas de capela, ela tem uma fundamentação no livro A Caminho da Luz, tá certo? Mas nós não podemos atribuir só isso a eles, porque a responsabilidade é de todos nós que passamos a evolução. Quantos capelinhos vieram para cá e já retornaram? Nós que ficamos, é que temos que desenvolver a consciência, através do conhecimento das leis de Deus e da aplicabilidade das leis de Deus, sobre o mundo em que nós vivemos. Se a gente atribui a eles, atribui essa influência, nós estamos transferindo a responsabilidade hoje, que é nossa, para eles. E isso não é o que a doutrina nos coloca. Por quê? Porque se eles trouxeram uma influência equivocada, nós, a partir do momento que nos conscientizamos com o conhecimento da verdade, podemos nos contrapor a isso. Isso, exatamente. Então, essa contraposição cabe a todos nós. Quantas vezes a gente vê no nosso ambiente coisas erradas e a gente é omisso diante daquela coisa errada, não se contrapõe à coisa errada, e aquilo vai se tornando, vejam, Kardec nos colocou uma coisa importantíssima: rejeite 9 verdades, mas não aceite uma mentira, porque a mentira que é repetida, ela se torna verdade, e ela, ao se tornar verdade, ela vai ser difícil de ser combatida. Então essa dificuldade de combater a mentira, que se tornou verdade, é o que a doutrina nos coloca para a gente agir na vida. Não adianta nada eu dizer que leio o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu não aplico os postulados que estão ali. A doutrina espírita só tem validade quando eu aplico o que eu li na minha vida. Senão, ela virou teoria, ela virou filosofia. E a filosofia está no teu ouvido e pode sair do teu ouvido. Ela está na tua cabeça e pode sair da tua cabeça. Você não compreendeu, você apenas ouviu e não aplica. Se você não aplica, na hora que você é chamado a aplicar, você não tem como reagir ou se contrapor a certos desafios. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, e ele começou a progredir na multinacional, jovem, inteligente, formado, começou a progredir na multinacional. Mas os chefes deles queriam mais e mais progresso dentro dessa multinacional. Isto um dia chamaram eles assim: senta aqui comigo.
Nós estamos observando que você começou como trainee, começou como isso, começou como aquilo, você agora está como gerente, não sei de quê. Nós queremos fazer uma proposta. Aí ele está certo, proposta. Ele tomou um olho desse tamanho, jovem. Qual é a proposta? Você precisa fazer isso, isso, isso. Aí ele olhou assim, mas isso aí é contrário aos meus princípios. O que eles estavam pedindo? Para que ele pegasse todo o pessoal que estava no setor dele e apertasse até o limite e demitisse todo mundo que não atingisse as metas, sem piedade. Ele falou, eu não posso fazer isso, porque ali tem trabalhador, tem pai de família, tem não sei o que, não sei o que. E ofereceram, então foi o seguinte, nós vamos te dar um incentivo, nós vamos pegar o teu salário e vamos quadruplicar o teu salário. Olha só. Agora tem o seguinte, se você não aceitar, a gente substitui você, bota outro no teu lugar. O que nós faríamos? Muitos de nós diriam o seguinte, eu vou fazer 4 vezes o meu salário, eu vou fazer. Se eu for demitido, o que eu vou fazer em casa? Eu vou dizer para minha esposa. Mas você iria aceitar o dinheiro para fazer coisas contrárias aos seus princípios, que vão gerar consequência depois. E uma decisão de trabalho abusiva. Ele, espírita, diz assim, ó, eu vou trabalhar segundo os princípios que eu tenho. Se não servem para a empresa, pode me desligar. E ele foi demitido. Chegou em casa, a esposa olhou para ele, e aí? Não, eu fui demitido. Poxa, e agora? Nós temos uma filhinha de meses, e agora? Ele falou, pois é, eu vou batalhar de novo, mas eu não vou me corromper diante das coisas do mundo. Por quê? Eu vou sofrer as consequências lá na frente. Passaram uma certa dificuldade, mas foram ajudados pela espiritualidade, foram perdoados pelos amigos, pela família, ele conseguiu outro emprego. Agora, vejam, é um poder de escolha. Ele podia escolher um caminho ou outro. Esse caminho que ele escolher ia trazer consequências destrutivas no futuro para ele. Por quê? As coisas que vêm fácil, vão fácil. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Dinheiro que não foi conquistado com trabalho digno, esse dinheiro, ele sai do nosso campo de ação. E é exatamente isso que os Espíritos vão dizer na questão 735. Olha como as coisas são interessantes. Antes de Kardec tratar de todas essas questões, os Espíritos já tratavam sobre esse desenvolvimento necessário da inteligência, conjugado com capacidade de escolher, que é o livre-arbítrio, em consonância com as leis divinas. E ele vai perguntar na 735 assim, ó, que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam. Por exemplo, da caça por esporte, quando não objetiva senão o prazer de destruir. Aí o Espírito vai responder, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual do homem. Bestialidade. O ser humano está se equiparando a uma besta, agindo como um animal que não tem raciocínio. E eles continuam, toda destruição que excede o limite da necessidade é uma violação das leis de Deus. Reflete egoísmo e orgulho, que são as 2 chagas da humanidade, não é? Quantas vezes eu estou introspectivo, autodestrutivo, me destruindo emocionalmente, por egoísmo, por orgulho? Quantas vezes eu estou me destruindo psicologicamente, por egoísmo, por orgulho? Não é destruição? É, do meu corpo. Mas eu só olho a destruição das coisas materiais. Aí os Espíritos vão dizer, olha, os Espíritos vão dizer, não, os amigos de Kardec vão colocar, quando ele morre, em março de 1869, vão colocar no epitáfio, lá na lápide do túmulo dele, uma coisa que ficou registrada para a história, que reflete exatamente esse processo de destruição. Por intuição espiritual, escreveram lá assim, ó, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Nascer, a gente nasce. Morrer, a gente vai morrer, não vai? Vai. Renascer, a gente vai ter em outro corpo. Para progredir. Essa é a lei. Essa não é a lei da reencarnação? A gente morre, reencarna. Morre, reencarna. Morre, reencarna. Até aprender a aplicar as leis de Deus na sua verdadeira eficácia. Quando é que eu vou deixar de reencarnar? Quando eu compreender as leis e praticá-las
na sua verdadeira essência. Isso vai acontecer quando? Bota bilhões de anos, milhões de anos de encarnações aí pela frente. Porque cada vez que eu venho, eu estou aprendendo uma coisa nova. Mas o aprendizado é paulatino. Inclusive, a deixar de destruir e de se autodestruir. E aí os espíritos vão pegar e formar. Vejam, se você tem consciência disso, de que precisa nascer e renascer, e de que as coisas precisam se destruir, você tem uma responsabilidade sobre toda essa questão. Que responsabilidade é essa? De fazer com que as coisas progridam de acordo com a lei da natureza. O que isso significa? Quando chega o meu momento de partir, de morrer, eu preciso me desesperar? Não. Por quê? Porque eu não preciso me desesperar. Aí você diz, você está falando de uma coisa fácil, porque você não passou por isso. Passei. Eu perdi meu pai, por a gente não perde, a gente perde coisas. Os nossos entes amados a gente não perde, a gente dá um até logo. Tchauzinho. Meu pai desencarnou em 2010, eu estava no Rio de Janeiro. E eu consegui chegar aqui e vê-lo numa situação que não é muito boa. Mas vejam bem, quando a gente tem compreensão da lei de Deus, e a gente olha para o corpo de um pai, por exemplo, que desencarnou, que morreu, a gente olha para o corpo que está ali, ou a gente olha para o espírito que nos emocionou, que teve histórias conosco. Muita gente não quer ver o corpo morto. Está entendendo? Porque eu não quero a imagem que eu quero guardar dele, é a imagem alegre. E faz bem. Porque, veja, a nossa visão de morte é diferente da visão de morte dos orientais. Os orientais festejam a morte, fazem festa, porque eles sabem que o espírito que está ali está se desvencilhando para uma coisa melhor. Nós fazemos o contrário, nós choramos e nos desesperamos. Mas olha que contrassenso. Quando a gente encarna, os nossos entes queridos que estão no mundo espiritual choram lá, e os que estão aqui se alegram e fazem festa, não é? Agora, quando a gente morre, os que estão aqui choram, mas os que estão do outro lado fazem uma festa. Churrasco de alto nível no plano espiritual para receber o que voltou. Você voltou, meu filho? Voltei. Quando a gente compreende essa ida e vinda, a nossa visão de mundo muda. Porque ora eu estou aqui, ora eu estou lá. Mas eu já estou lá, aqui. Nós, quando dormimos, nós vamos para onde? Para o plano espiritual. A gente vive dois mundos sem perceber, ou muitas vezes sem querer perceber. E começa a autodestruição nossa, dentro do nosso psiquismo. Se eu compreendo que eu sou espírito, e que eu estou nos dois planos, a diferença entre eu estar aqui e lá é só o corpo. Eu tenho corpo hoje, amanhã eu posso não ter um corpo, mas o espírito continua o mesmo, vestido de um corpo espiritual chamado perispírito. E nós vamos reencontrar do outro lado, graças a Deus, com alegria e fé, e continuar a festa do mesmo jeito. Olha que coisa interessante, a responsabilidade de não destruir não é só de um ser, de um encarregado, é nossa. Cuidar da natureza e de nós mesmos, a responsabilidade é nossa. Por quê? Qual é o maior problema que existe? O maior problema que existe não é o problema entre eu e você, é o problema entre eu e Deus. Porque quando eu não compreendo Deus, eu não estou em sintonia com Ele e eu faço as coisas erradas. Se eu faço as coisas erradas, eu vou expandir essa coisa errada para o próximo. Porque quando Jesus esteve entre nós, ele ensinou. Qual é o primeiro mandamento que nós temos? E o maior de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Não tem como. Essa ligação minha com Deus é o primeiro problema que eu tenho que resolver. Como é que eu vou conversar com meu pai para entender as leis dele e agir de acordo com as leis dele? E como é que eu vou agir na natureza, no mundo, em consonância com as suas leis, para não destruir, não só não destruir a natureza, como não me destruir? Quando eu tenho consciência de que eu e Deus precisamos estar em sintonia. Foi por isso que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo que ele e o Pai eram a mesma pessoa. Ele está dizendo que ele estava comungando com a mesma sintonia do Pai. Quando a gente está em sintonia com os bons espíritos e com Deus, nós estamos bem ou não estamos? Às vezes o mundo está caindo e eu estou em paz.
Todo mundo está em casa em litígio, em briga, e eu estou em paz. No meu trabalho, todo mundo está em briga e eu estou em paz. Por quê? A paz sou eu que construo. É de dentro para fora. E eu tenho que externar essa paz. Eu tenho que ser o promotor da paz. Eu não posso ser promotor da destruição. E às vezes eu entro numa briga, e a briga é aumentada porque eu vou colocar fogo naquela briga. Eu estou promovendo destruição. Veja como a lei de destruição está presente na nossa vida diária. Não só na natureza. O que nós podemos concluir de tudo isso? Eu preciso me evangelizar, me espiritualizar e me moralizar. E isso a doutrina espírita nos proporciona. Quando a gente vem para cá, quando a gente participa da campanha do quilo, quando a gente participa do passe, quando a gente participa do atendimento fraterno, nós estamos trabalhando, mas não é para nós, é para o outro. E esse trabalho traz para nós um retorno enorme. Pessoas se curam de doenças trabalhando por próximo, esquecendo de si mesmo. E isso é uma verdade comprovada. Gente, não é fácil aplicar os princípios espíritas, mas é possível, dia após dia. Foi por isso que o Espírito de Verdade coloca lá: conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz todo dia de vencer as suas más inclinações. Ora, quais são as más inclinações? As minhas tendências incontroláveis, fruto de eu estar num corpo de carne, num corpo físico, que fazem com que eu haja muitas vezes pelo instinto. Alguém me agride e eu reajo imediatamente sem pensar. Quando eu penso, eu não ajo daquela forma. A minha posição, o meu comportamento muda completamente. E nós precisamos lembrar que nós participamos de uma sociedade. Essa sociedade, todos nós fazemos parte dela. Todos nós somos responsáveis por ela. Não adianta atribuir o outro a responsabilidade disso ou daquilo, ou a culpa disso ou daquilo. A pergunta é: o que eu faria no lugar dele melhor do que ele? Ou o que eu estou fazendo dentro do meu posicionamento, dentro da minha capacidade, para que aquilo seja diferente? Essa visão muda completamente dentro de casa, no trabalho, no centro espírita, na sociedade. Querem ver uma coisa que muda muito? A cortesia. Semana passada, eu observei algo que muitas vezes não vê. Tinha uma senhora com a bengala, querendo passar o sinal, cruzar o sinal, na faixa de pedestre. Mas ela não tinha velocidade para passar na velocidade que era necessária para não ser atropelada da faixa. E ela ficou naquela hesitação: o que é que eu faço? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí chegou um jovem do lado dela e disse: a senhora quer que eu lhe ajude? Quero, meu filho. Aí deu o braço para ela, deu a mão na faixa. Alguns espiritualizados pararam o carro e a senhorinha foi passando no seu passinho, devagarinho. Agora vejam como é diferente a capacidade de percepção do ser humano. Vários carros parados na faixa para ela passar. Lá atrás, um irmão nosso pega na buzina e só não passou por cima porque não conseguia passar. Perceberam a diferença de comportamento entre nós no século XXI? Está lá passando e o cara buzinando lá atrás. Pi, 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 pi. Se ele botasse a cabeça para fora, ia perceber que estava passando uma senhorinha que podia ser a mãe dele, a avó dele. Mas qual é o pensamento nosso? De autodestruição. Eu quero correr, eu estou sempre apressado, não quero saber do outro. Se puder, eu passo por cima do outro. Essa conscientização, gente, é que nós temos que ter e espalhar. Porque o melhor exemplo, a melhor forma de modificação de algo é o exemplo. O exemplo arrasta. Você pode não falar nada, mas o exemplo arrasta. E você observa, pelo exemplo, como é que é a pessoa com a qual você está lidando. Qual é o nível moral que ela tem. Pelo exemplo, às vezes não precisa falar nada. Uma briga, estão dois brigando. Fique em silêncio. Fique em silêncio. Você vai causar no outro um desconforto tão grande que ele vai te agredir e depois ele vai se calar.
Agora, se você alimentar a briga, vai estar aí destruição. Porque vão haver de fato, e das veias de fato a gente sabe que hoje pode acontecer de tudo. De tudo. Meus amigos, que nós tenhamos essa consciência e que tenhamos a capacidade de praticar os ensinos da doutrina com fé. O nosso planeta não está à deriva, Jesus não nos abandonou e nós estamos com a proteção de Deus. Agora precisamos escolher, porque estamos passando por um momento difícil, que é o final dos tempos. Quem vai ficar com Jesus, com Deus, e quem vai ficar com Mamon? Que saibamos escolher bem, porque senão a consequência vai ser desastrosa no plano espiritual. Muita paz, que Jesus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado.